Oi, pessoal. Então, estou aqui tentando novamente. Vou tentar falar bem menos e vou dividir os 4 atos do balé em 4 vídeos, tá bom? Para ver se eu consigo dessa vez enviar para vocês. Quando vocês assistirem os 4 vídeos, aí depois eu gostaria que vocês interagissem comigo no grupo do WhatsApp, que vocês me fizessem perguntas, tirassem dúvidas e fizessem qualquer comentário sobre o que vocês acharam da história do balé, certo? Então, o balé O Lago dos Cisnes é o nosso tema da aula teórica de hoje. Primeira coisa, antes de começar a passar para a história, tem 2 coisas muito importantes que eu preciso esclarecer para vocês em relação ao balé O Lago dos Cisnes. Muita gente confunde o Lago dos Cisnes com a morte do cisne. São 2 coisas completamente diferentes, certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São balés diferentes, feitos em épocas diferentes e histórias completamente diferentes. Apenas o personagem central é um cisne. É a única coincidência que há entre as 2 histórias. O Lago dos Cisnes é um balé de 4 atos, certo? Que conta uma história bem longa. Esse balé leva 2 horas para ser apresentado. E a morte dos cisnes é apenas um solo, que dura cerca de, no máximo, 3 minutos, dançado por uma única bailarina, lógico, né? Pois se trata de um solo. E a história é completamente diferente, certo? A morte do cisne é simplesmente um cisne que está ali na beira do lago, na vidinha dele tranquila, e aparece um caçador que é invisível, porque esse personagem não entra em cena, mas pela coreografia, pelos movimentos que a bailarina faz, você percebe que ela foi atingida por alguma arma mortal, tipo uma flecha, alguma coisa assim, e ela fica mortalmente ferida, e durante a dança, ela no final vai morrendo aos pouquinhos, certo? Essa é a morte do cisne, como literalmente explica o nome da coreografia. E o Lago dos Cisnes é completamente diferente, certo? Então, dito isso, eu já vou interromper aqui esse primeiro vídeo para ter certeza que ele vai chegar até vocês, e vou passar a gravação do próximo vídeo, ok? Então, vamos continuar, não é? O Lago dos Cisnes, primeiro ato. O Lago dos Cisnes foi um balé que estreou no Teatro Bolshoi, na Rússia, no dia 20 de janeiro de 1877. No primeiro momento, ele não fez muito sucesso. É uma coisa surpreendente, porque depois ele se tornaria o balé mais cobiçado pelas bailarinas, né? E pelos coreógrafos. É o balé de repertório de maior sucesso, de maior beleza. Mas na primeira vez que ele foi apresentado, em 20 de janeiro de 1877, ele não foi muito bem recebido pela crítica nem pelo público. Então passou algum tempo, né? Passaram-se alguns anos, e novamente em 1895 foi que finalmente o balé foi remontado com coreografia do Marius Petipa, certo? E a música já era do Peter Ilyich Tchaikovsky, e permaneceu com a mesma música, né? O mesmo compositor permaneceu. Peter Ilyich Tchaikovsky. É um nomezinho um pouco complicado, como todos os nomes do balé, mas no caso de eu fazer essa pergunta para a aluna, é suficiente que ela responda Tchaikovsky. Você falou Tchaikovsky, eu já sei que a resposta estará correta, já vou considerar a resposta correta, certo? Então, o balé foi remontado, não é? Com o coreógrafo Marius Petipa, e a partir daí foi reapresentado, e de lá para cá, então, de 1895 para cá, então, ele tem sido só um sucesso, um grande sucesso total, né? E aí, então, o que acontece no primeiro ato? O balé é longo, mas eu vou tentar resumir, o que é difícil para mim, porque eu sou muito detalhista, mas vamos lá. No primeiro ato, o príncipe Siegfried chega depois de uma longa temporada fora de casa e passa por uma festa do aniversário dele, né? A comemoração do aniversário dele. A rainha mãe
vem até ele e dá a ele de presente um arco e flecha, porque o pessoal da nobreza, né, os príncipes e duques, barões, eles tinham como esporte a caça a raposa, aos cisnes, né, a diversos animais que povoavam ali a floresta, né, ao redor dos castelos. Então, o príncipe fica muito feliz com aquele presente e a festa prossegue muito animada, né? O arauto gosta muito do príncipe, interage muito com ele nas coreografias, e vem as damas da corte, e vem as primas e as irmãs e todas as pessoas do reino prestigiar o príncipe que chega após uma longa temporada longe de casa. E aí então, quando a festa termina, o príncipe sai e decide ir caçar na madrugada, não é? Esse é o primeiro ato, certo? No primeiro ato, isso é tudo que acontece. É claro que é um balé de época, né? Então as roupas são assim da época medieval. É um figurino belíssimo, muito rico. A roupa dos rapazes é feita com muito veludo. Eles usam aqueles chapéus em forma de boina com aquela pluminha, né? As moças usam também véus, né? Nos adereços. E é uma coisa meio assim do estilo Romeu e Julieta, certo? Aquele estilo de figurino daquela época de Romeu e Julieta. As músicas são belíssimas, temos uma linda valsa no primeiro ato, onde eles dançam fazendo brindes ao príncipe, saúde ao rei, vida longa ao rei, ao príncipe. E é muito lindo, é um balé alegre e muito bonito de se ver. Então esse é o primeiro ato. Agora eu vou interromper o vídeo para não ficar muito longo e eu conseguir repassar para vocês pelo WhatsApp. E daqui a pouco a gente está retornando com o segundo ato do Lago dos Cisnes. Então, meninas, retornando aqui, vou tentar contar para vocês agora o segundo ato do Lago dos Cisnes, certo? Então, o príncipe ganhou aquele arco, aquela flecha da mãe dele, né? Então, ele vai para o lago em busca de caçar cisnes, né? E ele vê um lindo cisne deslizando ali sobre as águas, né? E ele atira a flecha, mas ele erra o alvo. E o cisne se assusta e sai das águas, né? E tenta fugir. Ele corre atrás e consegue pegar o cisne, né? E aí, quando ele pega o cisne, ele se surpreende com a beleza dele e vê que é uma outra criatura, né? Que é uma princesa. E então os dois começam a dançar e ela explica para ele a história dela. Trata-se de uma princesa chamada Odete que foi transformada em cisne por um feiticeiro, o feiticeiro Rotebar, que mora num castelo que tem nas proximidades do lago, um castelo sombrio ali, onde as pessoas evitavam passar por perto, porque sabiam que ali tinha uma pessoa misteriosa e tal, ninguém sabia direito quem era. Mas um dia ela foi passear nas proximidades do lago, junto com algumas amigas, primas, irmãs, e aí foi vista, né? Ela foi avistada por esse feiticeiro, que se apaixonou por ela. E aí ele veio ao encontro dela e pediu ela em casamento, e ela recusou o pedido, né? Ela disse que não ia casar com ele. Então ele, por vingança, havia transformado ela em cisne, e por consequência todas as amigas e irmãs dela também haviam se transformado em cisnes. E todas viviam prisioneiras ali naquele lago. E a única forma de reverter o feitiço, né, de desfazer aquele encanto, era se ela conseguisse que um príncipe se apaixonasse realmente por ela e jurasse amor eterno para ela e fosse fiel a ela. Dessa forma o encanto seria quebrado. Então o Siegfried já estava totalmente envolvido por ela e fez todas as promessas que ele poderia fazer, né, de libertá-la daquela situação. E os dois ficaram ali muito apaixonados e ela ficou muito feliz, cheia de esperanças, né? Só que o Rotebar, que era o feiticeiro, estava vendo tudo escondido. Então ele entrou de repente, com muita agressividade, e ameaçou matar o príncipe. Então a Odete implorou a ele que deixasse o Siegfried ir embora, que ela prometia que ia continuar ali com ele, que ia se conformar com a situação dela e não ia mais tentar escapar daquela vida que ela levava ali. E aí então o Rotebar expulsa o Siegfried e ele sai de cena. A Odete também se retira
e o feiticeiro chama todos os cisnes para dançar para ele. Então entra um grupo enorme de cisnes, que são os corpos de baile, que são as bailarinas do corpo de baile, né? Entra o corpo de baile e dançam para ele, certo? E aí depois o príncipe retorna, quando o Rotebar não está mais por perto, e ele fica procurando no meio daqueles cisnes brancos, que são todos aparentemente iguais. A única diferença é que a Odete tem uma coroa na cabeça, porque como ela era a única princesa do grupo, quando ela foi transformada em cisne, ela permaneceu com a coroa na cabeça. Ele fica procurando por ela, e ela retorna, e os dois dançam o momento mais bonito do segundo ato, que é a dança da Rainha dos Cisnes, em que ele tem um padedê com ela, e os outros cisnes do corpo de baile ficam fazendo aquele cenário vivo atrás, né? Um adágio muito bonito, onde ela expressa toda a sua melancolia, toda a tristeza, né, do seu personagem, que é o cisne branco, a Odete, né? E aí o príncipe diz para ela que naquela noite vai haver um baile no castelo e que ele vai ter que escolher uma noiva, e que ele gostaria que ela fosse, que ela estivesse presente lá, para que ele dissesse aos pais dele, né, o rei e a rainha, que ela é a escolhida para ser a esposa dele. Então ela promete que irá, sim. E aí os dois se separam, e durante o segundo ato tem também um momento de grande destaque, que é o Pas de Quatre. É uma coreografia dançada por 4 bailarinas que dançam com as mãos unidas do início ao fim. Elas só soltam as mãozinhas quando elas fazem o último passo, que é um pique arabesque, e cai de joelho com o bracinho cruzado. Mas do início ao final da coreografia elas permanecem unidas pelas mãos. É uma coreografia de técnica bem difícil, onde elas têm que fazer movimentos com a cabeça, imitando os movimentos da cabeça do cisne. Pas de quatre quer dizer pas de 4, é uma palavra francesa, a tradução é essa, pas de 4. O Marius Petipa, que é o coreógrafo do Lago dos Cisnes, quando ele foi elaborar essas coreografias, ele passou muito tempo observando, fazendo pesquisas sobre a respeito dos cisnes, né, para ele copiar bem os movimentos, os gestos, os braços dos cisnes, né, aquelas mãozinhas quebradas assim, imitando as asinhas do cisne, os movimentos de cabeça, passando a cabecinha debaixo do braço e tal, como eles se deitavam lá, né, se cobrindo com aquelas asas e tudo. Então, ele pesquisou muito isso para elaborar a coreografia de forma que ficasse o mais semelhante possível a um cisne de verdade. E é impressionante, porque quando a bailarina se caracteriza com o figurino do cisne e ela está lá em cima do palco, executando aqueles movimentos das asas, do cisne, da cabeça, fica realmente uma visão de que realmente é um lago cheio de cisnes. É essa a impressão que passa para a plateia. E eu acho isso maravilhoso. É uma das características, uma das peculiaridades desse balé que eu admiro bastante. Então, assim termina o segundo ato, né? Com essa promessa dos dois se reencontrarem à noite no castelo, para que ele possa apresentar a Odete como futura esposa dele. Então, vamos agora ao terceiro ato do balé O Lago dos Cisnes, certo? Nesse terceiro ato, a cena se passa novamente lá no castelo, né, do príncipe, e, como eu falei antes, ele tem como missão naquela noite de escolher a futura esposa, né? Ele tem que escolher uma noiva. Então a festa é feita com muita alegria, vários convidados vão chegando, né? Vem as dançarinas da Romênia, as dançarinas da Hungria, vem as pretendentes, né? E o príncipe se divide entre todas elas, né? Com muita delicadeza, com muita educação, mas já ciente de que nenhuma delas será a escolhida, né? Porque no coração dele a escolhida já é a Odete. Então, durante as coreografias, ele sempre recusa cada uma das moças, ele não se decide por nenhuma. E a mãe dele, a rainha, fica muito apreensiva, e ela vai até ele e pergunta: filho, essas moças são tão belas, você não vai se decidir por nenhuma delas? Você sabe que você tem essa obrigação como herdeiro do trono e tal. E ele diz pra ela, isso tudo dançando, né, gente? Você sabe que balé a gente não abre a boca, não é? A não ser que seja uma coisa contemporânea, que pode até acontecer, mas o balé clássico você não usa o som da sua voz para nada. Você tem que interpretar toda a história apenas com a expressão do seu corpo, certo?
Então ele diz para a mãe dele que ele já conheceu uma princesa que se chama Odete e que é com ela que ele vai casar e que ela está para chegar a qualquer momento na festa. A mãe dele fica surpresa, mas tudo bem, vamos conhecer essa moça, né? E de repente chega mais um convidado, né? Se apresentando como Barão de Rotebar, que é exatamente o feiticeiro Rotebar, né? E ele chega trazendo com ele uma bela jovem, uma belíssima jovem, que quando o Siegfried vê, ele tem certeza de que é a Odete, porque ela é exatamente igual a Odete, com a única diferença de que ela está vestindo uma roupa preta, ela está caracterizada como um cisne negro e não como um cisne branco. No balé, assim como no teatro e no cinema, as cores têm muito a ver com a ideia dos personagens, né? Com a essência do personagem. O branco sempre representa o bonzinho, o bem, a paz, e o preto sempre representa o mal. Então, enquanto a Odete é o cisne branco, essa outra que se apresenta com o Barão de Rotebar está como um cisne negro. Porque ela não é a Odete, ela é na verdade Odile, filha do feiticeiro Rotebar. O que é que ele fez? Ele sabia que o príncipe havia convidado a Odete, né? Porque ele ficou escondido lá na penumbra, lá no lago, escondido, e ele ouviu tudo que foi dito, né? Tudo que eles combinaram. E então ele pegou a Odile, a filha dele, que é uma bruxa, e deu a ela as características físicas, né? Através de um encanto, né? De um feitiço. Ela ficou com as características físicas exatamente iguais à da Odete, né? Ficou com o mesmo rosto, né? Porque o cisne tinha, né, essa característica do rosto da Odete. E então ele levou a Odile e disse para ela: você vai enganar o príncipe, você vai enganar o Siegfried para que ele pense que você é a Odete e ele vai jurar que ama você, fazendo então uma traição da promessa que ele tinha feito a Odete, certo? Então o que é que acontece? Ela chega realmente pronta para seduzir o Siegfried, e como ele confunde, ele realmente é enganado por ela e pelo barão. Ele pensa que ela é a Odete, ele realmente dança com ela, se apaixona por ela e continua apaixonado, né, por ela, e firma o compromisso com ela, não é? E é nesse momento do balé que a bailarina, a primeira bailarina, né, que é aquela que executa a protagonista do balé, ela tem que executar os 32 fouettés. Os fouettés são piruetas de difícil execução técnica. A pirueta, assim, que a bailarina só começa a praticar a partir dos 5º, 6º ano de aula, dependendo da evolução dela, né, da técnica dela, onde ela tem que executar 32 giros, né, ou seja, 32 tours, né, sobre um único pé na sapatilha de ponta. E uma coisa importantíssima é que ela tem que começar num determinado ponto do palco e ela tem que executar os 32 fouettés ali, sem avançar para frente, nem para trás, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Ela tem que permanecer naquele mesmo ponto onde ela iniciou o primeiro fouetté até o 32º, né? Até ela completar os 32 giros, os 32 tours, certo? Então é de difícil execução e eu já vi montagens em que as bailarinas conseguem fazer mais complicado do que ele já é, simplesmente pelos 32 giros. Tem bailarina que faz marcando nas 4 diagonais do palco, eu acho isso fantástico, incrível, né? Ela faz acho que uns 8 de frente, né? E os primeiros 8 elas fazem com a posição anface de frente para o público, né? E os outros até ela vai dividindo, ela faz 4 em cada diagonal e depois ela finaliza ainda novamente fazendo os outros aqui no centro com a posição anface. E a mudança das batidas da cabeça para que ela permaneça nas 4 diagonais sem sair daquele ponto que ela estava ali, o eixo dela permanecer ali, é uma coisa que me impressiona muito. E poucas bailarinas têm essa performance tão linda
dificultando ainda mais a execução dos 32 fouettés. Não confundir com o grand fouetté. Existe o grand fouetté, mas esse aqui são os 32 fouettés, que são as 32 piruetas, certo? Então, é tradição na coreografia do Lago dos Cisnes. Lago dos Cisnes sem os 32 fouettés não é Lago dos Cisnes, tá? Então, a bailarina tem que estar preparada tecnicamente para fazer isso aí. E depois que acontece essa exibição maravilhosa, o príncipe vai até a rainha mãe e diz para ela: essa é a minha escolhida, é com ela que eu vou me casar. E aí o barão de Rotebá diz para ele: eu quero que você jure amor eterno para ela. E ele, acreditando que se trata da Odete, ele jura na maior inocência, né? Ele levanta o braço e diz: eu juro. Quando ele faz isso, ele quebra a promessa que ele havia feito para Odete. E aí ele condena ela mais uma vez a permanecer definitivamente na condição de cisne, ela e todas as outras moças. E aí o barão de Rotebá e Odile caem na gargalhada e se retiram do palácio, né, do castelo, porque o objetivo deles foi concretizado, foi atingido, e eles não têm mais nada para fazer ali e vão embora super felizes, né, porque conseguiram fazer o que eles queriam, que era o Siegfried trair a Odete e aí tirar todas as possibilidades que ela teria de se livrar do feitiço, né? E aí então o príncipe fica atordoado e ninguém entende nada, a rainha e o rei ninguém entende nada, o que foi que aconteceu aqui? E os convidados também, fica todo mundo perguntando para o outro: mas o que foi isso? O que está acontecendo? E o príncipe então, de repente, ele vê na janela um cisne branco debatendo-se, voando desesperado, e aí ele percebe que a Odete está lá fora, não havia conseguido entrar no castelo, e que aquela que estava com ele ali dançando, até poucos instantes atrás, e que ele jurara amor eterno, não era a Odete. Era alguma coisa, um truque que aconteceu, feito pelo Rotebá, né? Porque ele também nem tem ainda consciência de que era a filha dele, disfarçada e tal. Bom, então, feito isso, ele se desespera e sai correndo do castelo em busca da Odete, que está lá fora, né? E aí termina o terceiro ato. Bem, agora vamos ao quarto ato, né? E a última parte do balé O Lago dos Cisnes, tá bom? Outra coisa, assim, uma coisa importante a respeito do terceiro ato, que eu esqueci de falar, é que a mesma bailarina que interpreta a Odete, ela também interpreta a Odile, já que as duas são gêmeas, né? Assim, o rosto é o mesmo, não é? Por conta da ideia do Rotebá de enganar o príncipe, né? Então ele pega a Odile, que é filha dele, que é na verdade uma bruxa, e coloca nela as características físicas da Odete, né? O rosto da Odete, para que o príncipe possa se confundir e pensar que ela é a Odete, né? Então é um balé também que testa a bailarina, a primeira bailarina, né? A protagonista, no sentido de que ela tem que ter muita maturidade, né? Também técnica e emocional, para que ela consiga vivenciar os dois personagens que são completamente antagônicos, né? São completamente diferentes um do outro. Enquanto que a Odete é uma vítima, é doce, é meiga, é sofrida, né? É muito aquela coisa do lamento da situação que ela vive, né? Ela é triste, ela é oprimida, ela é prisioneira, né? A Odile, ela é o oposto. A Odile, ela é uma bruxa, ela é uma pessoa má, né? Ela é muito prepotente, ela é arrogante e ela entra no castelo com o objetivo de seduzir o príncipe, então ela é provocante, a coreografia dela é sensual, é uma coisa que é provocativa, né? Ela convence, ela leva um encantamento, um sortilégio ao príncipe para que ele faça a traição à princesa Odete, certo? Então, a mesma bailarina executa os dois personagens de uma forma impressionante e muito bela, porque existe uma diferença gritante entre os dois, as duas situações, né? E é a mesma bailarina que vivencia essas duas experiências, certo? Então, vale ressaltar isso também.
Quarto ato. Odete volta para o lago desesperada e conta às amigas o que aconteceu e que não há mais salvação possível para elas, né? Que está tudo acabado. Então todo mundo fica muito triste e aquele momento de grande desespero, a Odete executa um belíssimo solo, onde ela passa toda a dor, sofrimento, desilusão dela. Não é? E de repente o Siegfried aparece desesperado, implorando perdão, que ele não sabia, que não fez por querer, que na verdade é ela que ele ama, é com ela que ele vai casar e que ele ainda vai reverter a situação. E aí o Rotebá entra também e diz: saia daqui porque você já perdeu essa, ela vai ficar comigo, eu venci, você traiu porque você quis, você jurou amor eterno a Odile e abandonou a Odete e tal. E aí eles travam uma luta, né, os dois, porque o Siegfried não quer largar a Odete de jeito nenhum e fica indignado com os métodos do Rotebá, né? E a Odile diz para o príncipe, diz para o Siegfried, que o poder do feiticeiro está nas asas, que se ele conseguisse quebrar ou arrancar as asas do feiticeiro, ele morreria. Então o Siegfried continua a lutar com ele e consegue arrancar uma das asas, certo? Eu vou tentar resumir, embora eu não goste, para ser breve e o vídeo ficar curto e não dar problema quando eu tiver que passar para vocês, tá? Então ele consegue arrancar uma das asas do feiticeiro e o feiticeiro fica se contorcendo desesperado e cai no chão, fica lá se debatendo e morre. Assim que ele morre, imediatamente o encanto se desfaz e a Odete e todas as outras moças começam a cair as peninhas e elas voltam a ter a forma humana. E o príncipe fica super feliz, a Odete fica feliz, ela passa a mão assim nos braços, ela olha para as mãos e fica feliz, e as outras também, e ficam maravilhadas com aquilo ali, né? O mal morreu, tudo ficou bem, né? E aí então os dois ficam felizes, né? E ficam juntos para sempre. E aí termina o Lago dos Cisnes. O quarto ato é bem pequeno. Tá? Agora, o Lago dos Cisnes é também o único balé de repertório que tem duas versões para o final, tá? Esse final é o preferido de todas as pessoas, né? De todos os coreógrafos, aliás, da maioria dos coreógrafos, da maioria. Poucos vão optar pelo outro final, porque o outro final é triste. O outro final é a Odete não avisa ao príncipe que esse poder do feiticeiro estaria nas asas e o feiticeiro acaba derrotando o príncipe. A Odete se desespera e entra no lago e se afoga, e o príncipe vai atrás dela e se afoga também. Existem ainda outras versões em que o Rotebá luta no lago com o príncipe Siegfried e os dois morrem afogados lá, e por isso a Odete, desesperada, se jogaria no lago e morreria também, certo? Então essa foi a primeira versão, que não foi muito apreciada pela crítica e pelo público no ano de 1877, certo? Essa primeira versão também aconteceu porque na primeira montagem do Balé O Lago dos Cisnes, o coreógrafo tinha feito ele para ser dançado pelos homens, unicamente pelos homens. Os protagonistas, todos os personagens seriam masculinos, não haveria personagens femininos, certo? E por conta disso, na época o balé não foi muito apreciado, porque era uma época em que essas situações não eram muito, não tinham muita abertura. Então, anos mais tarde, quando ele foi remontado, é que ele foi remontado realmente com personagens femininos e masculinos, né? Para que a história ficasse, digamos assim, no contexto da época, fosse uma coisa bem aprovada, né? E por conta disso, em 1877, o coreógrafo ficou revoltado e disse: pois então eu vou fazer do que tinha acontecido em 1877. Em 1895, o coreógrafo disse: tá bom, eu vou remontar, mas eu vou remontar então agora com o final em que a Odete não vai ser feliz com o príncipe, que nada vai dar certo. Por isso que ficaram as duas montagens, né? E ao longo dos anos as companhias têm optado mais pelo final feliz, é lógico, né? De amarga já basta a vida, né? Então, quando a gente vai assistir um espetáculo, a gente quer dar boas risadas e quer sair confortado por um final feliz, né? Pelo menos é assim que eu penso, tá? Então, quando eu fiz a montagem do Balé O Lago dos Cisnes no ano de 1995, é claro que eu optei pelo final feliz, né? A Odete e a Odile foram interpretadas pela minha aluna na época, que foi a Gabriela Rodrigues. O Barão de Rotebá foi interpretado pelo irmão dela, o Carlos Eduardo Rodrigues. Foi um feiticeiro maravilhoso, foi estupenda a interpretação dele.
Ela também foi uma Odete e um Odílio muito lindas. O príncipe foi interpretado pelo Denis Viana, né? E o Arauto, que era um personagem também de grande destaque, foi interpretado pelo Everardo Freitas, que na época era meu aluno. Então, nós dançamos por 5 noites, uma de ensaio geral e uma de estreia e as outras 3 de reapresentações, com a casa lotada. Foi muito bom, foi um trabalho maravilhoso, muito gratificante, do qual eu me orgulho bastante, certo? E as meninas, o corpo de baile dos Cisnes também estava maravilhoso. Tivemos todos os personagens que faziam parte da história, fizemos a coreografia original e foi uma montagem muito difícil, mas que valeu a pena fazer. Então é isso, meninas, e estou à disposição de vocês para tirarem dúvidas, façam comentários, o que é que vocês acharam dessa história, o que é que vocês acharam da comparação com a bonequinha Barbie lá, certo? Com o desenho animado. E eu ainda vou fazer mais um vídeo para contar para vocês a história da morte do cisne, que é mais curtinha ainda, tá? Do que o quarto ato do lado. E é isso. Eu espero que tenham gostado desse espetáculo no vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, Nossa Senhora. Então agora é só bem rapidinho aqui sobre a morte do cisne, né? Olha ali aquele quadro que eu tenho do Lago dos Cisnes, ó. Eu tenho esse quadro desde que eu inaugurei a minha academia, em 1986. Lindo, né? Eu ganhei ele da Só Dança. Muito lindo. Certo? A morte do cisne, ela é uma coreografia solo, né, que foi criada para a bailarina Anna Pavlova no ano de 1905. A coreografia é do Michael Fontaine, música de Saint-Saëns, certo? Ela tem no máximo uns 3 minutos e uma coreografia que foi criada por brincadeira. O Michael estava na casa da Ana e assim na varanda os dois começaram a improvisar uns passos e de repente a coisa ficou linda, a coisa tomou forma e aí eles decidiram, não, isso aqui realmente vai ser um solo, vai ser um balé de verdade. E ela apresentou então nos grandes palcos, né, que ela viajava pela Europa inteira dançando. E se tornou um grande sucesso e ela foi a primeira bailarina a dançar a morte do cisne, foi criada especialmente para ela. E uma característica importante, uma particularidade da vida da Anna Pavlova é que ela tinha como bichinho de estimação um cisne. Um cisne, a coisa mais linda, o cisne dela. E existem fotos, né? Eu vou buscar aqui na internet e vou mandar para vocês, da Anna Pavlova abraçada com o cisne dela. E o pescoço dele muito comprido e ele enlaça ela aqui também com o pescoço dela. Começa de um lado, dá a volta assim, termina do outro com o rostinho dele e o biquinho aqui do outro lado. Muito lindo, né? E é por isso que as bailarinas têm que fazer muito exercício de cabeça para crescer o pescoço, né? E ficar com aquele pescoço lindo de cisne, bem comprido, bem alongado, certo? Que eu chamo às vezes de pescoço de girafa, para poder a criança compreender bem, certo? Então é isso. A bailarina Anna Pavlova era de temperamento muito forte. Ela morreu muito jovem, com 40 e poucos anos, de pneumonia, infelizmente. Mas durante a curta vida artística dela, ela imortalizou a obra da morte do cisne e engrandeceu outros balés de repertório que ela teve a oportunidade de apresentar, certo? Na época os tutus não eram tão curtinhos quanto hoje, porque devido à cultura daquela época, né, à moda daquela época, as bailarinas não exibiam tanto as pernas quanto exibem hoje, né? Então é interessante observar essas fotos, tá? Eu vou enviar todo esse material para vocês fazerem comparações, tá? E também vou enviar 2 vídeos das minhas bailarinas preferidas, ambas russas, a Svetlana e a Natasha, dançando a morte do cisne, que são as 2 montagens assim que mais me sensibilizam. A interpretação delas é magnânima, é muito tocante, para que vocês conheçam, tá? E vou enviar também um vídeo com o Lago dos Cisnes completo para vocês assistirem os 4 atos, com a mesma montagem coreográfica que eu me inspirei para montar o meu lago, né, na minha escola no ano de 1995.
tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham absorvido esses conteúdos, que vocês estudem isso, que vocês tomem isso como um aprendizado mesmo, certo? Um legado que é repassado para vocês e que vocês precisam ter esse conhecimento para que vocês, quando subirem no palco para dançar, vocês façam isso com o sangue, com a alma, com o coração. E que vocês entendam também que a música clássica é uma coisa que a gente ouve não somente com os ouvidos, mas também com a alma e com o coração, tá? Porque aí você passa a emoção. Eu peço desculpa pelos barulhinhos, mas é porque esse aparelho aqui é novo e eu não tenho ainda muita experiência com ele. Tem algumas coisas que para quem está me assistindo pode ser muito simples, mas que para mim ainda está complicado, tá bom? E é isso então. Muito obrigada. Fiquem com Deus e Nossa Senhora.